grandes coisas aqui neste lugar, neste culto. É tão forte a Tua presença, Senhor Jesus. Nós estamos aqui com um propósito, Pai, de dar a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso coração e a nossa mente para receber da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. O culto não é nosso, o culto é Teu, Pai. É para Ti toda a honra, toda a glória. Por isso apresenta a vida do pastor Simão diante de Ti, que o Senhor venha usá-lo, Pai, de uma forma poderosa, sobrenatural, nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor dê a ele, Pai, toda a autoridade, que o Senhor dê a ele, Senhor, Pai, todo o discernimento, para que possa realmente ser um rio que flua do Teu trono e jorre sobre nós nessa noite. Assim, Pai, como esta palavra aqui corta para ambos os lados, assim como falou com o Teu Filho, fala conosco hoje, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, pela vida do pastor, amém? Amém. Irmãos, é um prazer estar aqui nessa noite, nessa manhã, é o hábito, amém? É muito bom estar aqui. É muito bom estar na casa de Deus, e cada momento é um momento único, cada dia é um dia único, cada instante, né? É um instante único, amém? Os irmãos veem que nós passamos a valorizar os segundos, os minutos, a gente valorizava horas, mas agora nós passamos a valorizar os segundos. Em meio a essa pandemia, onde houve escassez do oxigênio, né? É um bem de Deus que nós adquirimos pela natureza, ninguém paga. Nós pagamos água e luz, mas nunca ninguém recebeu a conta do oxigênio que tem gasto. Amém? E em meio a essa pandemia, então, nós começamos a valorizar esse bem preciosíssimo que Deus nos deu. E algumas pessoas foram ao extremo por conta da enfermidade. Então já não podiam mais, né? Aspirar, respirar e aspirar, aspirar e respirar. E aí, cada segundo tornou-se precioso. E eu agradeço muito a Deus por podermos estar aqui nessa manhã, vivos, saudáveis, e nos vermos mais uma vez. Querido pastor e pastora, é um prazer estar convosco mais uma vez, amém? Parece que foi ontem, né? Tivemos na Elos, na escola, e parece que foi ontem, mas já passaram quase 2 anos, né? Os dias estão se remindo. O que tens que fazer, faça hoje. Decida hoje. Se posicione hoje, agora, nesse momento. Porque os minutos seguintes estão no horizonte da esperança, não te pertence. Amém? Ayrton Senna, ele escreveu eu gosto de ler, e ele fez uma declaração dizendo que nós somos insignificantes, não controlamos a nossa vida, nem os momentos futuros. Ele estava errado. Ele estava errado quanto ao ponto em dizer que nós somos insignificantes. Não é verdade. Nós temos significado e somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, ele estava certo no tocante em não controlarmos a nossa vida. A nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Todos os nossos dias estão contados diante de Deus. Agora, temos que viver prontos, porque não sabemos o amanhã. Muito obrigado. Estou a ver a Isabel aí. O Josué fala muito de você. O meu filho, o Josué. Ele queria muito vir. A Isabela também. E a minha esposa, a Vanessa. Só que eles adoeceram na véspera da viagem, então não puderam estar aqui. Mas a Isabela queria muito, muito mesmo, suplicou-me. Sabia que cada momento que eu estou passando aqui, estou pensando neles. Vem aquele peso. Será que eu não deveria me esforçar um pouco mais para que eles viessem? Só que estavam a estudar. Eu acredito que haverá outra ocasião. Amém? E Deus seja louvado, meu querido pastor Marcelo, pastora, amém?
Muito obrigado mesmo. Eu me lembrei do Vitor. Está onde ela? A sua canção, há um louvor que ele tocou da vez passada quando nós estivemos cá, e eu levei isso em casa, lá para o Rio, e aí começamos, eu pensava muito naquele louvor. Eu não sei se ele recorda-se, mas é um louvor que diz assim: e eu me despedi dos meus pais, e eu... A minha filha tocava muito aquilo. Eu, a princípio, ouvi o louvor, mas não resistei. Mas a minha filha resistiu e então começou a cantar muito em casa. Ela tem 9 anos. E aí, isso eu fiquei a pensar, meu Deus, será que ela está se despedir já de mim? E aí ela tem aquele momento devocional. Eu nunca tinha visto isso nela. E aí comecei a perceber que ela começou a ter um momento que ela ia para o quarto e aí começava a orar. E eu fiquei a observar e tocou-me profundamente. São fases, né, na vida dos nossos filhos. E são marcantes. Quando você percebe que o teu filho começa a despertar. Por exemplo, quando meu filho começou a falar, a primeira palavra que ele pronunciou, aquilo tocou-me muito, fiquei impactado. Percebi que era um milagre de Deus. Amém? É um milagre. Ele começou a falar, porque a voz é a expressão da alma, é a digital. E ele falou, né? Começou a falar, e hoje fala muito. Então, todos os dias eu vejo isso como um milagre. E aí, daqui a pouco, a minha filha começou a ter um devocional. Percebi que ela começou a compreender que existe um ser sobrenatural que é Deus, e que o pai dela serve a esse ser. Mas agora ela não só acompanha o pai, mas ela começou a ter agora um momento de encontro com esse ser. Isso é um milagre, irmãos. E ela cantava esse louvor. E eu perguntei-lhe, mas por que estás a cantar, Isabela? Ela disse, porque eu quero ser missionária. Então aí eu lembrava do Vitor, toda vez que ela cantava aquele louvor. O que eu quero dizer? Cada gesto nosso, atitudes, muitas das vezes são instintivos. Ou por um comando, né? Por obediência à liderança, nós executamos algumas coisas como louvar, pregar, orar, marcam vida de pessoas. Amém? Marcam vida de pessoas. E não só marcam a vida de pessoas, também marcam a Deus. Assim como eu observei o meu filho Josué e fiquei impactado com a fala dele. Já pensou como é que Deus fica impactado quando te observa? Por um gesto de amor, um ato de caridade, a prática do amor. Eu já estou entrando no tema, amém? Quando você vem alguém novo na casa do Senhor, e aí expressas o seu amor. O acolhimento é isso, é o ato de acolher, é o ato de amparar alguém, dar atenção. E muitas das vezes a gente se expõe, né? Quando nós acolhemos, nós expomos as nossas emoções, nossas palavras, os nossos membros, acolhendo, amparando aquela pessoa. E eu estou a usar aqui o termo amparar, porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. As pessoas vêm para a igreja como o último recurso, muitas das vezes. Vêm para a casa do Senhor, porque muitas das vezes apanharam muito lá fora. O mundo é cruel. As crianças apresentaram aqui uma peça que tocou-me muito. Tocou-me profundamente. E aí levou-me lá para trás. Quando eu vim para a casa do Senhor, rebentado. Literalmente rebentado. Psicologicamente rebentado. Violentado psicologicamente.
emocionalmente, pelas circunstâncias do meu país, por ser um pecador, cansado dos meus fardos, dos meus pecados, das minhas mazelas, das minhas angústias, tristezas. Porque a gente procura outras portas antes de chegar na casa do Senhor e não consegue resolver os nossos problemas. Uns na bebida, outros na prostituição, a busca de talvez, e muitas das vezes, resolver uma dor de alma, uma angústia, uma tristeza, depressão, né? Quando se configura numa depressão, era o meu caso, eu era criança, mas já era depressivo, porque a minha angústia, ela já havia passado mais de 15 dias e já estava numa angústia profunda, recluso, afastado, recluso na tristeza, numa angústia profunda, sem esperança, triste na alma, no corpo amortecido pela tristeza, sem luz, sem esperança, achava que para mim tudo acabou. E é assim que muitas das vezes nós vamos na casa do Senhor, tentando resolver um problema, tentando apagar, abafar aquilo e resolver aquilo que nos constrange, aquilo que nos seja em vícios ou seja em qualquer situação. E aí essa casa é a casa do acolhimento. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Salmos 56. Agradeço ao bom Deus por me proporcionar mais esse dia. Mais uma vez em São Paulo, Isaías 56. Irmãos, o rio continua quente. Amém? Desculpe, Isaías 56. O rio continua quente. Esses dias está chovendo no Rio de Janeiro. Eu tenho estado no Rio há 14 anos, desde que eu saí da África. Então estou no Rio há 14 anos exercendo o ministério. Amém? E do Rio para a África, da África para o Rio, São Paulo. Temos andado um pouco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Há 3 semanas nós estivemos em Minas Gerais pregando. Fui convidado pela Secretaria de Missões das Assembleias de Deus. E então fizemos um evangelismo na rua, em massa. E depois preguei no último dia da conferência. Muita gente necessitando de Deus. Muita gente. A pandemia não pode nos parar. Nós vamos ter todo o cuidado sanitário, como os irmãos estão aqui e estão a usar a máscara, mas não pare. Há muita gente precisando do seu amor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Isaías 56. É uma passagem que eu gosto muito. Olha só, versículo 6. Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isaías 56, verso 5. Agora estou no verso 6. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte e os farei e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Glória ao Senhor. Irmãos, vamos por fases. O tema central desse capítulo é justamente sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor, ela é chamada casa de oração. A igreja, ela é uma instituição divina. E essa instituição divina que se chama igreja,
ela é poderosa. Ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja não são as 4 paredes. 4 paredes é um local de oração. É uma congregação. Mas a igreja ela é muito mais do que paredes. A igreja é um organismo vivo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ela é uma instituição espiritual. Ela tem a esfera humana e espiritual. E ela é poderosa. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. É a única instituição no mundo, irmãos, que por meio da palavra consegue transformar homens excluídos em homens de valor. E eu sou um exemplo disso. Homens viciados em servos de Deus. Prostitutos e prostitutas em homens e mulheres honradas de família. A igreja tem esse poder, irmãos. Pessoas que outrora não tinham norte, uma direção, encontram razão e sentido de vida nessa instituição espiritual, orgânica, poderosa. Poderosa. Ela é poder. Ela tem poder. Poder espiritual, poder institucional. A igreja, em alguns países, ela é considerada como parceira do Estado. No meu país, Angola, que é um país que teve um governo comunista, a igreja foi muito excluída da sociedade e ela foi vista como algo assim nocivo. Justamente pelo seu poder, pelo seu significado. E uma das vezes, um senhor comunista chegou perto de mim e dizia, olha, eu sou dialético, eu não acredito na igreja. A igreja eles chamam que a igreja é como se fosse a droga, né? A alucinação. Usa um termo técnico comunista. A alucinação, ela engana, ela alucina, ela encanta o povo. E então ele se vangloriava nas suas teorias marxistas e leninistas. Eu disse, bom, eu também estudei isso, que você está se gabar. Mas se a gente usar o senso, a razão, você pode observar que o comunismo tem menos tempo do que o cristianismo. Então, se a gente usar esse parâmetro de tempo, nós veremos que a igreja é mais antiga do que o comunismo. A igreja está lá desde os primórdios. Ela é mais antiga. E em questão de influência, a igreja, ela é mais poderosa em termos de impacto do que o comunismo. Ao longo de séculos, ela influenciou homens e mulheres, não só homens e mulheres, mas influenciou nações. Influenciou o Império Romano, que era um império feroz, agressivo. Constantino, o imperador, dobrou-se diante do cristianismo. Nero não construiu destruir a igreja, perseguindo a igreja. E que era essa igreja? Não eram paredes, eram pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Pessoas que nasceram de Deus pelo poder do Espírito Santo, eram lançadas no fogo, diante de animais selvagens, mas não negavam a sua fé, e não conseguiram destruir esse movimento, esse caminho, novo e vivo caminho, declara o livro de Hebreus. Então a igreja é um poder inquestionável e indiscutível. E essa instituição, ela influencia homens e mulheres. E é isso que eu estou a dizer aqui. Então, Isaías vai falando sobre o monte do Senhor, vai falando sobre o novo nome que nos dado por meio da aliança, e vai falando também de uma forma profética sobre essa instituição. Essa profecia é dirigida ao povo hebreu,
mas ela também nos concerne como igreja, porque tem algumas verdades que foram evidenciadas e que foram inaugurados na igreja, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é casa de oração, é um local onde todos os homens, de todas as línguas, raças, povos, tribos e costumes correm na igreja. E lá na igreja, Jesus Cristo é a cabeça. E nós somos membros dessa instituição. E nós temos que entender qual é o objeto da igreja cristã. O objeto da igreja cristã são almas, irmãos. Nós estamos aqui para esvaziar o inferno e encher o céu de águias, de almas. Esse é o objeto, irmãos. Nós não estamos aqui para que possamos ter 2, 3 mais carros, para que possamos ter 2, 3 mais casas, para que eu encontre um casamento. Tudo isso Deus faz, amém? Mas não é a espinha dorsal, aleluia! Não é a espinha dorsal. A espinha dorsal são almas. Almas. E repito bem alto ao bom som. Almas, 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 almas. Amém? Amém? Me perdoem, não estou chateado não gritar, amém? Sou mesmo assim. Amém? São almas. Almas valem mais do que todo o diamante do Brasil, todo o diamante da África, todo o petróleo da Angola. O nosso Deus, Ele criou milhões de galáxias, estrelas, satélites, mundos que não são habitáveis, o espaço sideral. Os irmãos conseguem ver a imensidão disso? Todas as estrelas, chama cada um pelo seu nome. São milhões. Milhões de galáxias. Mas todas elas não valem pela tua alma. Dá para perceber, irmãos? Dá para visualizar isso? O espaço sideral. Milhões de galáxias. Todas elas não valem pela tua alma. Porque pela tua alma, Jesus verteu a vida dele no Calvário. Verteu, ele ofereceu a vida dele. E o irmão vale um preço muito alto, que não é ouro e prata, mas é o sangue de Jesus. Amém? Então a igreja, ela em si, é uma casa de acolhimento. A igreja é um hospital. É casa de oração. E esse livro de Isaías fala isso. Onde correrão todos os povos, desde os hebreus, que são o povo por eleição, porque Deus tem filhos eleitos, que são os hebreus, os judeus hoje, como se designa. Nós somos filhos por adoção, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que não éramos filhos, mas por meio da sua morte, porque a Bíblia declara em 2 Coríntios 5, 16, 17 e 18, Deus estava em Cristo reconciliando-se com o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando-se. Então, Deus fez uma aliança com seu Filho, e essa aliança era para o nosso bem. E então, por meio do seu sangue, é por meio do sangue de Jesus que nós encontramos a justificação. Nós somos reconciliados por Deus, justificados, tornados justos e aceites diante de Deus. Então, automaticamente, nós fomos adotados. Então, nós somos os filhos da adoção. Deus também tem o seu Filho, né, unigênito, que é Jesus Cristo. A Bíblia declara, Davi declarando isso, e depois o apóstolo Pedro fala isso também no livro de Atos. Hoje eu te gerei. Jesus Cristo é o Filho unigênito, que se tornou primogênito,
depois da sua morte. E aí então depois vieram os outros filhos que somos nós. Amém? Mas ele é o Filho unigênito de Deus, gerado. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Amém? E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Amém? Cheio de favor. Um favor afetava o outro. Então havia uma competição de favor. Favor para a salvação, perdão de pecados, libertação, curas e milagres. Então vocês veem que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito. E quando ele morre, aí ele é o primogênito. E aí depois vem os outros filhos que sou eu e você. Amém? Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Parece heresia. Mas você tem que ter saudade. Ele é o meu mano mais velho. Amém? Repito. Estou a construir aqui um quadro. A casa do Senhor é casa de oração para todas as nações. Todos os filhos adotivos, todos os filhos eleitos. Então, como nós hoje estamos na administração da fé e da graça, e na qual todos os gentios, aqueles que não poderiam entrar no Santo dos Santos, agora foi inaugurado um novo tempo da fé, a administração da graça, não mais da lei, não mais da exclusão, mas agora em Cristo Jesus, todos nós somos aceitos diante de Deus, na casa de oração. E quando alguém vem, porque esse é o tempo dos gentios, nós que éramos gentios, a porta se abriu por meio de Cornélio, o primeiro gentio que creu a Deus, amém? Que foi pregado a boa nova. As suas ofertas e orações foram aceitas diante de Deus. E Deus enviou Pedro, o apóstolo, que tinha essa autoridade e recebeu essa responsabilidade de levar a confissão de fé. Diz a palavra, quando ele entrou na casa de um gentio e começou a pregar a boa nova. Que boa nova é essa? A boa nova da reconciliação, perdão de pecados. Diz a palavra, quando ele pregava a palavra, porque o tempo mudou. O tempo mudou, era agora o tempo da graça, da fé, do acolhimento, que todos eram aceitos na presença de Deus. Enquanto ele falava de Jesus, o Espírito de Cristo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos. Irmãos, é importante nós atentarmos para isso. Como é um dos pilares fundamentais dessa instituição, dessa igreja, isso faz parte da visão da igreja. O pastor falou um pouco de alguns pilares da adoração, da área profética. E agora estamos a abordar do acolhimento. Isso tem que estar intrínseco dentro de nós. A visão vem de cima. E vocês sabem, quando Deus dá a visão, implica dizer que todos têm que estar atrelados a essa visão. Amém? Todos têm que estar atrelados a essa visão, a esse lugar onde nós queremos chegar. Dentro da visão tem um mandato, que é a nossa missão. O que Deus nos mandou, dentro da visão geral, Mateus 28, 18, que é a geral, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Dentro dessa missão geral, existem especificidades. E essa igreja apostólica, rios, aleluia, de água viva, existe essa missão específica dentro da geral. E um dos pilares é justamente esse ponto que nós estamos a abordar, estamos a construir, acolhimento. E se Deus colocou isso dentro do vosso apóstolo, do vosso pastor, é importante que todos que fazem parte, todos os membros que estão aqui, tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. É importante que isso entre, seja carne na sua carne, seja sangue no teu sangue, no teu espírito seja luz, lâmpada. Todos temos que entrar. Então não pode haver divergência, não pode ser que o pastor pense uma coisa
E você pensa outra coisa. Não, negativo. Amém? Não podem andar juntos duas pessoas se não tiverem em comum acordo. Sentimento igual, sentimento igual. Isso é princípio bíblico. Nós estamos a falar agora. O que eu estou a falar aqui é de lealdade, obediência e fidelidade. São princípios do cristianismo, são princípios da palavra do Senhor, são indiscutíveis. Indiscutível, não muda. São como pilares desse grande edifício. Se você querer destruir esse edifício, tens que quebrar os pilares. Amém? E se quebrar os pilares, automaticamente o edifício cairá. Assim é a visão. Assim são os pilares que Deus coloca numa instituição eclesiástica. São indiscutíveis. Eles sustentam o edifício. Sustentam o edifício. Ou você está, ou você não está. Ou você é leal. E quando eu falo de lealdade, eu estou a falar de sentimento. Estou a falar de coração. Estou a falar de emoção. Você está lá no mesmo sentimento, na mesma emoção. E você está dentro do assunto, dentro do negócio. É que nem um casal. O casal tem que estar no mesmo sentimento. Não é que uma esposa fala uma coisa e o marido fala outra coisa. Não. Todos têm que estar no mesmo sentimento, no mesmo projeto e desejar alcançar os mesmos objetivos. E aí vai fluir. Então, tem aquele que recebe a visão, não pode ter duas visões, não pode ter duas visões na mesma casa, tem que ter uma única visão. Não duas visões, uma única visão que vem de Deus. E vem de cima para baixo. Agora, a visão é clara, e por isso que nós estamos a abordar esse assunto agora, justamente para clarear a visão. E vem a visão e tem aqueles que transportam a visão. Porque um recebe a visão, existem os pilares, aqueles que sustentam a visão, que sois vós. Isso vai crescer. Amém? Vai crescer. Tem aquele que recebe a visão, o pastor recebeu a visão. Tem os sustentadores da visão. Em francês se chama soutenir. A palavra sustentar. Soutenir. Vocês percebem que são duas palavras? Soutenir. Soutenir. Sustentar. Sustentar. Qual é a ideia? Su é aquele que está por baixo. Apoiando para cima. Que nem este púlpito, que nem este altar. Essa parte inferior é na qual onde está o quê? Apoiado o púlpito. Então dá a ideia de que existe uma estrutura por baixo que sustenta. Amém? Baixo, tenir, apoiar para cima. Isso é francês e ajuda a compreensão. Então, recebe essa visão que vem do alto, que é um projeto divino. É a projeção de uma ideia de Deus ao nosso espírito, que traz uma inspiração e a revelação de um projeto claro e objetivo de um local, de um lugar onde queremos chegar. Isso tem a ver com vidas, com pessoas. Eu ainda não estou apenas a pintar aqui um quadro. Amém? Tem a ver com vidas, que eu disse há bem pouco tempo. Queremos chegar a um lugar. E quem é a primeira pessoa interessada nisso? O primeiro ser, Deus. E Deus chama parceiro. Um deles é a família sacerdotal. E coloca isso no seu espírito. Isso provoca uma inspiração que é uma capacitação sobrenatural. Não é pela nossa força. Não é pelo nosso mérito. Não é pela nossa boa educação que nós vamos chegar a algum lago. A nossa educação ajuda. Mas não é pela nossa educação, não é pelo nosso mérito, mas é pela capacitação que vem do alto. E debaixo disso existem as pessoas que sustentam, que acreditam, que apoiam, que estão nisso. Pastor, eu estou contigo. Eu não entendo muito bem, mas eu estou contigo. E eu vou entendendo no caminhar, como falam em francês, né? É comendo que você vai ganhando gosto. Amém? Não se entende tudo, irmãos. Você vai comendo o assunto, é mesmo literalmente comendo.
Vai comendo a visão e a missão e vai entrando. E isso vai entrando em ti e você vai entrando no negócio. E você vai entrando no negócio e o negócio vai entrando. Amém? E aí você vai compreendendo o cerne do assunto. Aí se torna um sustentador, um apoiador. E agora tem a terceira fase. Eu disse, tem aquele que recebe, tem aqueles que sustentam, que acreditam e apoiam, e tem aqueles que levam a visão. Aleluia! Né? O Vitor vai levar. Amém? Os jovens que estão aqui vão levar a visão. Vão potencializar a visão, vão levar. Então, um dos pilares dessa visão, repito de novo, é o acolhimento. A casa do Senhor é casa de oração. Quando a gente fala de oração, está a falar de comunhão com Deus, conexão com Deus, estamos a falar de intercessão, mudança de vida, estamos a falar de nós atrairmos as pessoas e apresentá-los um Deus que pode resolver os seus problemas. Amém? Isso é muito importante. Agora, quanto ao acolhimento, é aquilo que eu falei no início. Vamos abrir o livro de Salmos, amém? Salmos 103. Vamos lá bem rapidinho, amém? Porque eu ainda quero abrir algumas passagens bíblicas. Hoje estamos no espírito do ensino, amém? Não é naquela pregação agressiva, eu gosto também, mas hoje mesmo sinto que é bom a gente conversar, né? Salmos 103 diz assim a palavra do Senhor: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Os irmãos compreendem o sotaque? Está a ser bem pronunciado? Dá para perceberem a linguagem? Amém? É muito importante para comunicar a mensagem, amém? Vamos lá. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Continuamos. Quem redime a tua vida da perdição e que perdoa, da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Ok, esses pontos aqui são a conquista do Calvário. São a conquista do Calvário. Alguns elementos que nós observamos aqui são a conquista do Calvário e são justamente isso que as pessoas que vêm de fora procuram. Aqui é a casa do pão, é a casa da resposta, é a casa do milagre, é o hospital. É o local no mundo, o único local no mundo consagrado a Deus. Deus está em todos os lugares, mas não se revela em todos os lugares. Não se revela. Esse local aqui não é uma boate. Não é um local do mundo. É um lugar consagrado para qual Deus desce e revela-se pelo poder do seu Espírito e pela sua palavra. Então, é o único lugar no mundo, nós podemos exercer todas essas tarefas em todos os outros lugares, mas esse lugar exclusivo, lugar no mundo onde as pessoas, versículo 3, encontram perdão de pecados. E esse perdão de pecados é possível apenas pela obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus lá na cruz do Calvário conquistou perdão de todos os pecados dos homens, de toda a humanidade. E aqui nesse lugar, a Bíblia declara: a quem vos declarardes para que os seus pecados sejam perdoados, assim será. Nesse lugar é possível. Nesse lugar é possível.
nesse lugar é possível. Então tem aqui algumas conquistas do Calvário. Segunda conquista do Calvário, Ele que sara todas nossas enfermidades. Está no mesmo versículo. Todas as nossas enfermidades. Não interessa, nesse lugar, câncer terminal tem que sair. Câncer benigno tem que sair. O morto tem que ressuscitar. Amém? É vontade de Deus. Ao menos que Deus não queira. Mas nós vamos com a fé e com o pensamento que Deus quer ressuscitar. Se Ele não ressuscitar, vamos glorificar Deus. Mas Ele quer. Aleluia. Nesse lugar, morto ressuscita. Almas são salvas, curadas, libertas, transformadas nesse lugar. Nesse lugar, repito, estou a ser incisivo, porque estou a profetizar. Amém? Nesse lugar, algemas são quebradas, vidas são libertas, transformadas. Nesse lugar, nessa casa, nesse território. Esse é um acampamento profético, é um acampamento apostólico, é um lugar, oh meu Deus, é um lugar profético, oh meu Pai, é manancial de águas vivas, rios de águas, oh meu Deus, que fluem do trono de Deus, e a partir daqui, desse lugar, ela flui sobre São Paulo, sobre, oh meu Deus, sobre todos os municípios, a nuvem de Deus, oh meu Pai, o sobrenatural, peso da glória de Deus, vai fluindo sobre todo São Paulo, sobre o Brasil, quebrando cadeia, abrindo, curando, restaurando, meu Deus, libertando vida, no nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, quando vocês estão adorando aqui, e é uma das características desse ministério, flui a glória de Deus sobre todas as famílias dessa região. Há uma nuvem de glória, tocando vida. Não interessa se elas são salvas ou não. A glória toca, e no tempo de Deus as pessoas vão de se converter. Nós somos uma autoridade nesse lugar. Nós somos uma autoridade, irmão, não é brincadeira. Não brinque com o poder da igreja. Então, nesse lugar, o verso 4 diz assim, é um local de redimir vidas. Covas são fechadas, é o que ele está dizendo aí. Redimir vidas da morte. Covas são fechadas, morte prematura cai por terra. Todo decreto maligno, satânico, maldições familiares, decretos de morte, de vícios, prostituições. Ele diz que ele redime da cova, da morte. Tudo nesse lugar cai por terra, porque há poder de Deus, poder do alto nesse lugar. Eu estou a invocar aqui alguns pressupostos do Calvário, conquista do Calvário, e que nesse lugar são evidenciados. Amém? Vamos lá. E ele vai falando, né, que coroa, ele coloca uma coroa de graça, de favor sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, diademas. Há pessoas que carregam uma nuvem maligna de fracasso e derrota, decretos de morte, amarrações, fracasso. Mas quando você chega nesse lugar, há sobre a sua cabeça coroa de favor, proteção divina, vida longa, saúde plena, cura, portas abertas, profissionais, acadêmicos, toda a potência acadêmica. Você que começava coisas, como eu falo em psicologia, pontas soltas, começa as coisas e não termina. Projetos que inicia, sempre fica no meio do caminho, que são abortos, tranca rua, tranca ministério, tranca projeto. Todos esses decretos e demônios caem por terra, porque é o Espírito de Deus que flui desse lugar, e aí começa uma história nova. Amém? Enquanto nós estamos falando agora, Deus está curando vidas. Amém?
Toda dor de cabeça caia por terra agora. No nome de Jesus. Todo peso, há pessoas que estão a sentir peso sobre a cabeça agora. Cai por terra no nome de Jesus. Deus está curando a sua vida. Nesse lugar. Nesse lugar. E Ele vai falando que Ele enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia, né? Deus te prospera e renova as tuas forças. Seja elas espirituais, emocionais e físicas, literalmente. Saúde plena. Você tem que ser saudável. Amém? Então, voltamos ao pilar central. Esse lugar é um hospital. É um lugar onde as pessoas, ao entrarem, elas precisam se sentir bem, né? Primeiro ponto, tem que se sentir amadas. A primeira impressão é que fica. Por isso, todo mundo tem que ser treinado. É preciso mesmo treinamento, apesar que isso é uma vida. A vida cristã ela é baseada em dois pressupostos. A vida de Deus e as obras de Deus. Você pode ser uma pessoa que é um bom pregador, um bom levita, usado em sinais e milagres, mas ser uma pessoa, em termos de acolhimento, uma pessoa sem carisma. Então, mais do que as obras de Deus, nós temos que ter a vida de Deus. Então, isso flui de dentro para fora. É como, por exemplo, não se ensina a um cão latir. Usam esse termo aqui no São Paulo? Como é que o cão, como é que se chama aquilo que ele faz? Latir? Late. Ok. Não se ensina, isso faz parte da natureza dele. Não se ensina um peixe a quê? A nadar. Isso faz parte da natureza dele. De igual modo, quem nasce de Deus, estou a dizer nascer, não melhorar. Amém? As pessoas acham que chega na igreja vai melhorar. Não, na igreja tem que nascer. Morrer, o velho morre. E o novo nasce. A natureza de Deus. E essa natureza não precisa ensinar a ser carinhoso, atencioso. Mas podemos treinar a pessoa. Treinar no sentido de observar, dar vazão àquilo que já é natural no seu ser. O amor, a atenção, o acolhimento. Porque as pessoas distraídas, elas não são más. Mas não são atenciosas. Não são atenciosas. Então é aí onde entra o treinamento. Quando alguém chega na casa do Senhor, é o que aconteceu comigo. Eu não conhecia a igreja pentecostal, porque no meu país não era comum o movimento pentecostal, é bem recente. Eu conhecia assim igrejas católicas, e eu não ia para a igreja, porque o país era comunista. E não havia essa abertura. E no dia que fui convidado, meu colega de escola convidou-me. Quando eu cheguei, encontrei uma irmã sorridente na porta. Um sorriso. Aquelas irmãs que riem de uma forma natural e até parece ingênua. Lá na porta. E aquilo, irmãos, é um detalhe que ficou comigo até hoje. A primeira impressão. Agora, eu disse que o mundo é um lugar atribulado. As pessoas vêm cansadas, rebentadas, tristes. Cada um com seu nível, cada um na sua área. É importante que ao entrarem nesse lugar, logo na porta, encontrem uma boa recepção. Atenção. Ele tem que sentir a pessoa mais importante do lugar. Aquela atenção, aquele calor humano. Aquele amparo. Porque o novo assusta, o novo amedronta. E muitas das vezes a casa do Senhor, para algumas pessoas, é muito nova. Era o meu caso, eu nunca tinha entrado numa igreja. Então, para mim, era um momento de apreensão. Era um momento de preocupação.
até certo ponto de medo, porque nesse lugar há um mover espiritual que não é familiar para muita gente. O Brasil é um país cristão, mas nem todos os países do mundo são assim. As pessoas não são familiarizadas com o cristianismo ou com esse mover. O Brasil é uma exceção. E ainda que o seja, há muita gente triste, carente, que vem de outros lugares, feridos, machucados, com medo, retraídos. E eles precisam encontrar esse ambiente favorável. Pessoas alegres, pessoas que dão essa atenção e com esse carisma. Não pode ser algo falso, mas tem que ser algo natural, carisma, algo sobrenatural. Amém, irmãos? E eu pus aqui alguns pontos e estou já indo para encerrar. Você acolhe, você dá atenção, dá o seu amor. Eu trabalhei aqui no Brasil, a minha profissão é a pilotagem, pastor. A minha profissão é algo de elite. E nunca fui uma pessoa ruim, não. Nunca fui assim mal criado, arrogante, por conta da educação do berço. Amém? Meu pai é simples, foi político proeminente, mas muito simples. Ele tinha em casa carros de luxo, alguns oferecia e eu não entendia. Por conta da posição dele, ele recebia todos os anos carros de luxo. E ele pegava, oferecia um e ficava com dois. E aí daqui a pouco oferecia o outro e eu não entendia por que esse homem se comporta dessa forma. E ele andava de táxi, não esses táxis executivos. No Rio chama-se van, os táxis comuns, com muita gente. E ele andava normalmente, ele ia para o trabalho, os colegas não entendiam, mas aquilo fazia parte da natureza dele. Então, esse comportamento, que na verdade é uma virtude que ele tem de simplicidade, chamou a minha atenção, porque as pessoas, irmãos, elas aprendem mais com o trato do que com as palavras. Você sabe que há pessoas que podem entrar nesse local e não entenderem a pregação, o sermão, mas captarem 80%, 90% dos vossos gestos, atitudes e comportamentos? O ambiente do lugar, as cores do lugar, todo o sistema, o som, né? Toda a organização. E as pessoas são muito observadoras por natureza. Amém? As pessoas são muito observadoras. Deus deu 2 olhos, né? Então conseguem ver bem. 2 ouvidos. E as pessoas ficam atentas, né? E conseguem perceber pelos sentidos, que eu fui nomear alguns agora. E as pessoas entram, observam. E nisso eu aprendi muito com meu pai. Sem ele me falar, ele nunca me falou isso que eu estou a falar aqui. Mas eu observei esse comportamento dele. E hoje eu tenho como isso na minha vida. Eu quero ser um homem simples como meu pai. Não quero ser um esbanjador. Ter coisas que não preciso. Sou jovem porque... E sou um pouco vaidoso porque sou jovem. Amém? Mas não sou arrogante nem soberbo. Amém? Faz parte da idade. Não vou no excesso. O que eu não posso, não compro. O que eu não tenho e me contento. Só uso mesmo o que Deus me dá. Amém? Então, aprendi a simplicidade. E ele oferecia as coisas. Oferecia. E andava de táxi comum. Até hoje ele é assim. E eu captei essa mensagem de simplicidade. E nunca colocar no seu coração os bens. Eu estou a falar aqui de como nós captamos. E carrego isso para a minha vida, pastor. Aprendi a mensagem. Amém?
E outro dia, quando eu fui visitá-lo em África, ele me disse assim: Vitor, eu já imaginou se o presidente da Angola fosse como eu? Ele roubou muito e teve que fugir do país. Ele disse: se ele fosse como nós e contentasse com o seu salário, não teria necessidade dele fugir para outro país. Ele viveria com o que ele tem e era suficiente. Esse é um ponto. Dizia eu que eu trabalhei no Rio, num hospital. Sendo aviador, então trabalhei na limpeza, porque não podia exercer a minha profissão. Entendi aquilo como um caminho de Deus para acrescentar algo na minha vida. Então eu comecei a voar pela vassoura, não como um feiticeiro, amém? Comecei a pilotar as vassouras. Aí limpava o banheiro. Disse que nunca fui uma pessoa arrogante, só que faltava-me atenção, pastor. Que atenção é essa? Eu entrava nas instituições e via aqueles homens que trabalham na limpeza, cumprimentava, mas não dava atenção. Isto, observar. Eu olhava, mas não observava. Para essas pessoas que são extremamente valiosas, que tratam do visual da instituição, da higiene da instituição. Porque se não tiver essas pessoas, o hospital não funciona. Não é higiene. E sem higiene, a contaminação não funciona no hospital. Eles são a base, são um pilar sustentador das instituições. E aí, quando eu entrei e comecei a trabalhar, foi difícil para mim, porque nunca tinha feito isso na minha vida, e ninguém da minha família tinha feito. Afetou muito o meu eu. Mas me submeti, e aí comecei então a limpar o banheiro, a aprender como se limpa banheiro, porque afinal tem uma metodologia, não sabia. É bom, né, aprender? Afinal, varrer tem uma forma certa de varrer, para não causar lesão. Os materiais tóxicos e comuns fui aprendendo, e aí comecei a interagir. Eu estou falando de acolhimento, irmãos. Estão a compreender? Comecei a interagir com essas pessoas. Comecei a ouvi-los. O acolhimento, um dos pressupostos é ouvir essas pessoas. Ouvir essas pessoas. Comecei a ouvir. Comecei a perceber que eram pais de famílias, tinham filhos, tinham problemas, situações difíceis, e eu estava lá e algum desses problemas eu poderia resolver, meu pastor. Eu poderia resolver, eram situações que estavam ao meu alcance e eu poderia resolver, através de um conselho, de um direcionamento, de uma orientação. E em alguns casos, eu não podia nem falar nada. Eu apenas só poderia ouvir. Só o ouvir já ajudava muito, irmãos. Amém? Só ouvir. Então, onde entrar aqui pessoas, de acordo à forma organizacional da instituição, da igreja, tem pessoas certas que têm essa capacidade e maturidade de ouvir. Porque quem vem de fora vem atribulado, irmão, frustrado e muitas das vezes agressivo. Ele não conhece o Senhor e em algum momento se feriu, conhecia e feriu-se, frustrado, embriagado pela dor, decepcionado pela vida, angustiado, traído. E sabe o que vai acontecer? Muitas das vezes se tornam agressivos, irmãos. Muitas das vezes ele cria um mecanismo de defesa através de um comportamento hostil, ou retraído, tímido, engessado, travado, bloqueado, irmãos. Vocês veem, tem muito adolescente depressivo, angustiado, e eu tratei até de alguns que foram violentados, irmãos. Literalmente violentados nos seus lares, irmãos. Uns violentados verbalmente, os outros sexualmente, irmãos. Frustrados, irmãos. Desenganados.
E eu trabalho muito nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas, e vejo isso, ouço muito, oriento muito os jovens. E ele vem angustiado, frustrado. E aí entra também a questão do discernimento espiritual, né? Nós somos espirituais, não somos carnais, amém? Então você tem que estar ligado, perceber, o Espírito Santo vai te dando alguns inputs, algumas sensações espirituais, e você tem que estar ligado, como um soldado de Cristo, atento, conectado, ligado. Aleluia! E outras coisas, não precisa ter o discernimento espiritual. Você, pai mais jovem, consegue perceber que aquela pessoa está triste, angustiada. Então não seja indiferente, não tem nada a ver comigo, não foi isso, não é minha responsabilidade, isso não é para mim. Meu irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Fique ligado. Todo e na casa do Senhor temos membros e cada um de nós tem uma função, e ainda que não tenha uma habilidade de pregar ou de louvar, mas uma palavra, uma atenção, um abraço, um sorriso faz a diferença. E muita gente, eu disse, que vem triste, frustrada, mas eles hão de encontrar a Deus, eles por si só não conseguem orar, mas hão de encontrar a Deus por meio da sua alegria. Eu estive pregando numa comunidade dos macacos no Rio de Janeiro. E entrou um senhor louco na igreja, estou a terminar já, louco, maluco. Cheirar mal, não era mendigo, ele era louco. A cheirar mal, as pernas podres. E ele, no dia que eu estava lá a pregar na campanha de batalha espiritual da seminário, sentou em frente. E começou a falar alto, e aí as pessoas ficaram preocupadas porque ia interromper o culto. Eu falei, não, irmão, calma, fiquem ligados, deixa ele à vontade. Eu falei, irmão, fique caladinho, tá? Hoje sou pastor e depois eu vou te dar atenção. E aí ele colocaram sentado, preguei. Ele estava cheirando mal. Aquela pessoa não consegue orar, pastor. Ele sozinho não ora, ele sozinho não consegue buscar. Está no nível de maltratos, que ele não consegue mais encontrar Deus, porque ele está fora do seu consciente. Como é que ele encontra Deus? Através de nós, que estamos conscientes. Ele cheirava mal, a sala toda ficou enfeitada com mau cheiro. Já imaginou se os irmãos fugissem? Aí você tem que aguentar, amém? Tem que suportar, não vai morrer naquele dia, só naquele dia, naquelas horas. Amém? Eu também já estive doente no hospital durante muitos anos, ia me borrar nas calças. Aí você valoriza. Eu estou a falar da atenção. Temos que ficar mais ligados, mais atentos. O que é que eu fiz naquela hora? Preguei. Quando acabei de pregar, orei para todo mundo e liberamos a ação de cura e milagres. E no final eu disse, irmão, você não vai sair daqui sem encontrar Deus. E eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, me recuso nessa noite, categoricamente, que você saia da mesma forma como entrou aqui. Eu falei para ele, olha para mim, nesse momento de relance e consciência que você tem, ouça o que eu estou a falar. Pela minha fé e pelo poder que Deus colocou em mim, porque Deus me investiu de autoridade para te ajudar. Por isso é que Ele me chamou. E você está em terra santa, não está no lugar espírita, nem numa ciência oculta. Você está num território do céu, aqui é a embaixada de Deus. Se tiver esta capacidade de entrar aqui, pisar em terra, em arraial profético, não vai sair daqui da mesma forma. Não aceito, me oponho, me recuso. No nome de Jesus, todas as potestades que te acompanharam, caiam por terra. Não aceito. Aí falei com ele e lhes disse, queres aceitar Jesus? Quero. Orei por ele e declarei depois, agora você quer sair daqui curado e são. Agora, não estou a falar amanhã. Não estou aqui a exaltar-me a mim mesmo, estou a exaltar o meu Deus. Amém? Quer sair daqui porque é isso. Deus deu-nos algumas habilidades naturais e espirituais. Eu nasci assim revoltado, não aceito, faz parte da minha personalidade. Foi Deus que pôs, não é o diabo. Amém? Sirva-se das habilidades naturais que Deus te deu e das habilidades espirituais para influenciar, para ouvir, para dar atenção a vidas.
E quando me posicionei, pus a mão sobre a cabeça dele e comecei a comandar. Espírito de loucura, sai agora. Te ordeno, sai agora. Sai. Ele começou a tremer. Ordeno, sai. É para sair tudo. Tudo. Sem ficar nada. Deus sara o cérebro dele. Sara o espírito. Sara a alma. E Deus operou a obra. Por quê? Porque deixei-me usar e dei atenção àquela alma perdida naquele momento. E disse ao pastor, pastor, dê atenção a ele e a obra vai continuar até ele ficar totalmente são. Irmãos, tens uma habilidade, tens um dom, uma qualidade, uma capacidade. Deixa que Deus te use. Saia do teu mundo subjetivo, do sujeito, do egoísmo, a olhar, o seu olhar apenas a si, e os seus problemas e os seus desafios. Seja mais periférico. Seja mais periférico, e estou encerrando aqui. Olhe para os outros. Quando olhares para os outros, por mais desafios que você tenha, Deus há de olhar para os teus desafios e você resolverá os desafios dos outros. O Evangelho nunca foi apenas para nós. O ministério de Jesus Cristo era baseado na compaixão. Hebreus 5:7 declara isso. Ofereceu grandes clamores, orações, súplicas e jejuns. E a Bíblia declara que só foi ouvido porque nele havia compaixão pelos perdidos. O ministério de Jesus era baseado no amor. Todos que chegavam a Jesus encontravam aceitação, não dos seus erros, mas amor, perdão, solução de problemas, orientação e direcionamento. Até o gadareno encontrou libertação em Jesus. E ele queria ficar com Jesus, porque quem se encontra com Jesus nunca mais quer abandoná-lo. Ele é eterno, ele é amoroso. A Bíblia declara em Isaías 53, quando o maltratavam, não abria a boca, que nem o pastor, né? Jesus, acho que Jesus tinha a natureza do pastor. Aleluia. Quando o maltratavam, a Bíblia fala, não maltratava. Não abria a boca, como ovelha levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Quando o injuriavam, não injuriava. E hoje nós vemos muito crente a ser humilhado, pisado, que dar na mesma moeda. Irmão, seja parecido com Jesus, amém? Valorize a natureza que há em mim e em você. A natureza de Deus, do perdão. Dê atenção às pessoas. Eu creio que falei o básico. É um assunto muito profundo que é preciso falar outros parâmetros, outros elementos. Mas para um bom entendedor, eu acho que chega, né? Amém? Não adianta ficarmos aqui toda manhã. Amém? Eu acho que chega. Amém? Tem outros acompanhamentos personalizados, acompanhamentos por telefonia, acompanhamento em casa. E isso vai evoluindo e com o tempo, creio que o pastor já tem falado, e outras pessoas vão de falar também. Mas esse é o básico. Atenda as pessoas, não os trate pelo estado que eles estão. Muitas das vezes o estado que as pessoas veem é um estado ruim e dá repulsa. Dá repulsa. A pessoa vem mal cheiroso, vem arrogante, bruto, e aquilo tem a tendência de nos ferir. Nós temos a tendência de nos proteger. Proteja-se, mas não se afaste. Através do teu amor, essa pessoa talvez não conheça Deus, mas pelo teu amor, ele há de encontrar a Deus. Não orando, mas ele verá Deus em ti, e ele vai despertar. Muito obrigado. Vamos orar um minuto? Pode ser? Vamos orar um minuto? Irmão, foi isso que Deus colocou no meu coração, amém? E eu aprendi muito naquele trabalho que eu fiz lá no Rio de Janeiro.
lá na higiene, me tornei mais humano. Estou a falar do treinamento, né? Eu disse que é a natureza de Deus e não nascemos de Deus com esses pressupostos, mas precisamos ser treinados. E Deus me treinou lá, me tornei mais simples, mais humano, mais simples, mais humano. Hoje, quando eu passo para um local e vejo alguém a limpar, eu paro, cumprimento, dou atenção ao gari, que é gari também, aqui chama-se gari, não sabe? Ao gari eu paro, olho lá aquelas senhoras, são pais de família e dou atenção, ouço, porque nós temos a tendência de olhar com um olhar desprezível por conta do trabalho. Passei por lá e hoje eu dou atenção, paro, ouço essas pessoas. E lá naquele trabalho de higiene eu consegui entrar na UTI, nos hospitais, porque eu limpava todas aquelas áreas do hospital, porque eu trabalhava no hospital, e lá pregava a palavra do Senhor. E aí comecei a evangelizar naquele lugar. É um treinamento de Deus. Naquele lugar. Coloquei um núcleo de oração naquele hospital e comecei a discipular a diretora do hospital. Amém. Caiu um núcleo de por aí 16 pessoas. E começamos a pregar. E me tornei mais humano. Muitas das vezes nós somos muito Deus. E é incrível. E Deus quer ser humano, né? Jesus se tornou homem. E os homens querem ser Deus. Uns conscientemente com arrogância, absolutos e soberbos. E os outros inconscientemente por essa questão. Negligência, falta de atenção. Poderiam dar mais atenção lá no trabalho. Vamos começar pelo seu lar, o teu filho. Mais atenção à tua esposa. Mais tolerante à sua esposa. Entenda ela na sua situação. Ser mulher é muito difícil. Também mexe muito com muitos hormônios. Seja mais atento, mais observador. Lava a louça. Não vai deixar de ser homem, né? Eu lavo a louça, cozinho, não deixei de ser macho. Consegui ter 2 filhos e ainda quero mais. Não mudou nada em mim. Aleluia. Mais tolerante. Amém? Levanta o braço ao alto. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Diga, Senhor, usa-me. Senhor, usa-me nesse último tempo da igreja. Eu não conheço o dia da manhã. Irmãos, eu acredito que se não faleceste nessa pandemia é porque há um objetivo. É porque o que Deus começou na sua vida ainda não terminou. Nós não somos melhor do que os outros irmãos que faleceram. Não, não somos. Há alguma coisa. Deus quer tocar a vida de alguém por meio dos teus braços, por meio da tua voz. Quer olhar alguém por meio dos teus olhos. Deus quer movimentar-se para um lugar por meio das tuas pernas. Talvez é na UTI, talvez é no município, bairro, ou no seu familiar, no seu pai. Uma palavra de amor para o teu pai. Uma palavra de amor para sua mãe, para sua esposa. Falar, minha esposa, eu te amo de paixão, eu te amo de verdade. Filho, o papai te ama muito. E para filho, ao dizer isso ao teu pai, papai, eu te amo muito, eu te amo de paixão. Eu te amo muito, muito mesmo. E falar também, Deus, obrigado pelo Brasil que me deste. Eu amo o Brasil. Terra que emana leite e mel. Eu poderia ter nascido lá no Sudão, na terra árida, seca, no Mali, que não frutifica nada, mas Deus te colocou no Brasil. Há um objetivo, há um plano. Vai falando. Eu queria que o irmão falasse, Deus, eu te amo. Mas eu quero que você expresse, Deus é uma pessoa divina, e Ele está dentro e perto de você. Fale, Pai, eu te amo.
Eu te amo de paixão. Eu te amo muito. Eu te amo com a minha alma. Eu te amo aleluia, com meus sentimentos. Eu te amo com toda a minha força, com tudo que é em mim. Pela obra vicária no Calvário, pelo sangue derramado, oh meu Pai, pelo amor que me amaste primeiro. Eu te amo, porque lá na cruz do Calvário derramaste a tua vida sem reserva. Sem reserva, por amor se entregou, por amor se derramou, por amor se lançou. Ora bacassanda lá bacanda lá bacassanda. Yera lara siria lara lara siria lara lara. Eia ya 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 ba 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 bubu saka ba 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 ba. Rekekerekeria siria siria la ya. Ayo yo yo mama 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 mama. Zere 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 zere. Zoro ara akla keria kiria. Serera la 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 ba 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 bu. Ai ala lesria. Ayo machia ayastre, ayakandefaya macho, eyelele siria litripikria la paia, ayazaria brossa e alabahai. Expressa, fale palavra de amor. Abra a tua alma, perca a timidez, perca a timidez. Esqueça o irmão do lado. Diga, Senhor, eu te amo de paixão. Eu te amo muito. Jesus, eu te amo muito, Senhor. Oh, eu te amo muito, Senhor. Palavras falta. Eu te amo, porque me tiraste lá das montanhas do norte da África, da Angola, morto em pecado, sem Deus e sem Jesus, esquecido, excluído, abandonado, machucado, ferido. Um zero à esquerda, o pior dos homens era eu, o mais abandonado era eu, o sem valor, o doente, o miserável era eu, e o Senhor me amou e entregou o seu filho. O seu filho entregou melhor, e lá o Senhor me perdoou, me acolheu, me aceitou, me levantou, oh meu Deus, e até hoje tem me dado essa graça de cada dia, essas misericórdias de cada dia, esse favor, essa atenção, esse acolhimento. Cada erro que eu cometo, o Senhor não me exclui, o Senhor não me abandona, não me lança fora, mas cada erro, cada falha, o Senhor está acreditando cada vez mais, sempre se doando, sempre acreditando. Oh meu Pai, o teu olhar me faz descansar, o teu olhar me faz descansar, o teu olhar de ternura, o teu olhar de ternura, o teu olhar me dá confiança, o teu olhar, oh meu Deus, aleluia. Levanta o braço, amém? Irmão, estou a profetizar uma unção profética aqui. Pastor Marcelo, se prepara para uma grande colheita, no nome de Jesus. Levanta o teu braço. Oh, sacalaba russa, caimistria, te sacalaba curia fafacuria, mereça ende glória, labacaio, istri labarraia, ceia babosa. Sopra espírito de vida, sopra espírito de Deus vivo, em nome de Jesus. Sopra sobre São Paulo, sopra. Pastor Marcelo, há uma grande colheita de Deus sobre a tua vida, sobre esse ministério, amém? Veja o Espírito de Deus soprando uma grande colheita. É tempo. Os campos estão maduros, pastor. Amém? Essa é a palavra, né? Então, o Vitor, né? Igreja, levanta as mãos, vamos orar por Vitor, amém? Eu não sei o que Deus está fazendo,
mas ele é o símbolo dessa grande colheita que Deus está fazendo, gerando. Oh, Rabakasuria, Labahaya, Israquiria, Esamaya, Maya, Wesa, Lilia Katofaka, Labahaya, Usa, Esra, Ultra, Mara, Wesa, Uia, Aya, Elerosa, Rababosa, Makatofaya, Labahai. Senhor, sopra sobre essa igreja, sopra, sopra, desalta a autoridade profética da oração profética, meu Pai. Sopra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, glória, amém, glória ao Senhor, amém. Há um derramar de Deus, por meio da adoração, Deus está derramando um tempo novo. Uma grande colheita, uma autoridade profética no louvor. No nome de Jesus.